saúde, né? Hoje a gente vai dar sequência aí nos estudos referentes à questão da saúde, hoje falando um pouquinho sobre saúde pública, né? Então, quando a gente pensa, né? A primeira coisa, quando a gente pensa em saúde, não é simplesmente, né, a ausência de doenças, tá? Saúde ela é muito maior do que isso. Hoje ela é muito mais ampla, né? Ela envolve bem-estar físico, emocional, social. Enfim, ela envolve uma série de fatores além da ausência de doença. Mas pensar em saúde pública é pensar no quê, né? Num conjunto aí de medidas e ações, tá? Que eles visam uma coisa, visam o quê? A qualidade, tá? Da saúde de toda a população. Da população, então, aqui, ó, em geral. E pensar, e isso é um dever aí do Estado, então, né? Propiciar condições para que isso aconteça, né? Então, por meio aí de programas que tratam da prevenção de doenças, do próprio tratamento, né, do tratamento direto aí das doenças, e realizando medidas preventivas, né, que também fazem parte, então, da própria prevenção, como, por exemplo, cuidando da qualidade do ar, né, da qualidade da água, da qualidade dos alimentos que chegam aí nas mesas, né, das pessoas. Então, tudo isso aí está diretamente relacionado com a questão da saúde pública, tá? E lógico, não é só dever, então, se você está doente, você não vai dizer, estou doente porque então é culpa do Estado e tal. Existem algumas coisas que, lógico, o Estado deve fazer, mas eu posso também tomar medidas aí, né, preventivas para que eu então não tenha problemas maiores no futuro, né? Por exemplo, vou beber água da maneira certa, vou ter uma alimentação equilibrada, vou praticar exercícios físicos, né, atividades físicas. Então tudo isso aí acaba contribuindo, tá? E pensando na saúde, assim, no Brasil, com a Constituição de 88, tá? Foi criado o chamado SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ele atende aí a grande maioria dos brasileiros, né? E é por meio dele então, que são tomadas as ações, né, para proporcionar esses, vamos dizer assim, cuidados, né, com relação às doenças. O SUS, de uma maneira geral, ele acaba gerenciando, vamos dizer assim, a nossa saúde pública, né? Sendo que algumas coisas elas acontecem, né, somente no SUS, né? Por exemplo, o caso aí do transplante de órgãos e tudo mais, né? Isso aqui então não cabe a questão da saúde, vamos dizer assim, seja, não é de iniciativa privada, não é particular, né? Então é por meio do SUS aí que ocorre, né? O tratamento aí da AIDS, por exemplo, né? E o SUS, bem ou mal, né? Ele acaba sendo muito positivo na vida dos brasileiros, de uma maneira geral, porque, assim, lógico, existem longas filas, né, para se fazer exames e tudo mais, mas você consegue fazer muitos tratamentos gratuitos, coisa que em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos não tem, né? Você teria que pagar os tratamentos, e às vezes nem sempre, né, a grande maioria das pessoas tem acesso aí a fazer esse pagamento. Então, o SUS tem as suas deficiências, as suas demoras e tudo mais, né? Falta verba, falta muita coisa, mas é um dos melhores programas aí, né, do mundo, se não for o melhor, com relação à saúde pública, tá? Então ele é extremamente interessante aí nesse sentido. Mas quando eu penso na saúde pública, eu começo a pensar na saúde das pessoas, né? Seja no Brasil, seja no nosso estado, Santa Catarina, ou seja aqui em Santa Cecília, no município, eu preciso ter acesso, então, a dados sobre a saúde dessas pessoas, né? Das pessoas que vivem no país, que vivem no estado, que vivem no município. E esses dados, eles podem ser classificados, tá? Existem 6 grupos aí de classificação, 6 principais, né? Grupos de classificação, e esses grupos que a gente classifica, a gente chama então de indicadores de saúde pública. Nesses indicadores eu vou ter os indicadores demográficos, aqueles que são referentes aí à população, né? E nesses indicadores eu posso observar aqui a famosa taxa de natalidade, então a quantidade de crianças aí que nascem a cada 1.000 pessoas, né? Por exemplo, isso aqui é interessante você saber para, de repente, ter uma estimativa de crescimento populacional ao longo do tempo. Professor, como que chega nessa taxa aqui, tá?
Isso aqui é estatística, tá? Existem órgãos aí específicos para isso. Existe o IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E eles, então, acabam coletando dados e analisando, tá? Isso aqui matematicamente, estatisticamente, se chega nessas taxas, todas essas taxas que se tem aqui, tá? Então, o número de nascimentos para cada 1.000 pessoas, a taxa de fecundidade, que é o que é a expectativa aí vamos dizer assim, o número de filhos que uma mulher pode ter ao longo da vida no Brasil, vamos supor, né? Falando do Brasil. Então, a taxa de fecundidade, tudo isso aqui são médias, tá? Tudo isso aqui são valores médios aí. Crescimento populacional, você consegue analisar diretamente, tá? O crescimento populacional está diretamente relacionado com os dois primeiros índices, né? Número de idosos que existem na população, crianças com menos de 5 anos. Então, tudo isso aqui possibilita o quê? Possibilita que as políticas públicas, por exemplo, possam ser pensadas para atender a demanda, tá? Da população. Então, não adianta só gerar esses dados e não utilizar, não pensar, né? Não refletir sobre esses dados aqui, né? Senão eles passam a ser somente números, tá? Então, por exemplo, aqui é um gráfico do IBGE, tá? A fonte aqui do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele acompanha o quê? Olha, ele acompanha a taxa de natalidade, tá? A taxa bruta de natalidade por 1.000 habitantes, tá? No Brasil, entre os anos aqui, então, 2000 e 2015, tá? E aí, o que vai acontecer? Ó, observando esse gráfico aqui, dá para perceber o quê? Tá? Dá para perceber que aqui, ó, em 2000, a taxa, tá, média de natalidade por 1.000 habitantes, ela girava aqui em torno de próximo a 21, tá? Próximo a 21 nascimentos aqui. E esse valor veio decrescendo com o passar do tempo. Então, chegando aqui em 2015, tá? Um valor aí de mais ou menos 14, tá? Algo próximo aqui, ó, a uns 14 nascimentos. Então, esse valor decresceu. Então, em 2015 nasceram menos crianças, na média, né? Do que em 2000. Né? Então, eu começo a pensar sobre esses dados aqui. Será que a população tende a diminuir? Tá? O que será que aconteceu? Será que o pessoal usou mais preservativo, métodos contraceptivos deram certo, enfim, né? Eu começo a pensar e aí utilizar e trabalhar com esses dados aí, pensando na questão da saúde pública, né? Embora muitas vezes o pessoal tenha um pessoal muito negacionista, que nega dados, né, oficiais, o pessoal pode burlar aí alguns dados, mas espera-se que não aconteça aqui nesse sentido, né, até porque a estatística, a gente costuma dizer na pesquisa que muitas vezes ela é a arte de torturar os números para que eles revelem a nossa verdade, né, revelem a verdade do pesquisador, né, que está por trás dessa situação aí. Um outro grupo, tá, de indicadores aí de saúde pública são indicadores socioeconômicos, né? Então, sociais e econômicos aí, né? Então, por exemplo, saber a taxa de analfabetismo, a proporção de pessoas de pobres, né, na população, índice de desemprego. Então, tudo isso aqui é extremamente importante para eu pensar campanhas, né? Por exemplo, se eu penso numa campanha, aí vamos supor, não gosto a palavra conscientização, acho ela meio complicada, vou usar a palavra sensibilização, né? Então vou fazer uma campanha para sensibilizar as pessoas que botar fogo na floresta não é legal, porque eu vou poluir o ar e tal, vou matar uma série de animais, poluindo o ar eu posso ter doenças respiratórias, tá? Um exemplo, vou aumentar, vou contribuir para o aquecimento do planeta e tudo mais. Né? E isso pode prejudicar a minha saúde. Se tem uma taxa muito grande, por exemplo, de analfabetismo numa determinada população, talvez eu fazer um panfleto, um material escrito, não seja uma estratégia tão interessante. Tá? Então, eu tenho que pensar outros meios para que eu possa atingir essa população de uma maneira geral, né, para que a campanha, então, sensibilize as pessoas, sensibilizando as pessoas, então, né, vão ter uma consciência diferente. Então, é nesse sentido aí. Um outro grupo aí de indicadores, tá? Então, são os índices de mortalidade, tá? Esses índices aqui, então, eles servem para a gente repensar medidas aí de políticas públicas, de como que está o sistema de saúde, está funcionando bem, não está funcionando, né? Quando eu penso na mortalidade infantil, e aí eu analiso o número de crianças aí morrendo a cada 1.000 nascimentos, né? Quantas crianças vão morrer antes de 1 ano de idade, né? A mortalidade neonatal, crianças aí recém-nascidas morrendo, né? Abaixo de 1 mês aí de idade, se essas crianças estão morrendo, por que elas estão morrendo, como que elas estão morrendo. Então eu começo a trabalhar esses dados aqui
E aí, o que acontece? Eu começo a utilizar eles para fazer o planejamento, né? Enfim, vou precisar contratar mais médicos, vou precisar de mais leitos hospitalares, vou precisar aumentar a campanha de vacinação, porque, de fato, por que está acontecendo essas mortes, né? Então, eu começo a analisar esses dados. Será que as pessoas estão morrendo aí por diabetes, né? Doenças associadas aí a questão da diabetes, né, que uma pessoa ferindo aqui a glicemia, que é a quantidade de açúcar, né, que tem no sangue e tal, expressa em miligrama por decilitro, né. Nesse caso aqui deu normal, né, a medida aqui. E aí, assim, por exemplo, um exemplo aqui de diarreia aguda, né? Se as crianças estão morrendo, pô, será que estão morrendo por diarreia aguda? O que será que está acontecendo? Né, deu uma desidratação, será que tem alguma coisa na água? Vou analisar a água, então o pessoal está bebendo água, está contaminado, o que tem nessa água? E aí você começa a elaborar, começa a fazer as investigações, né? E isso aí tende a ajudar a população, né? Tende a melhorar. Será que as pessoas. O professor colocou aqui AIDS, né? A AIDS é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, né? Que não se tem cura, se tem um tratamento e tudo mais. E as pessoas que têm essa síndrome aqui, elas ficam sem defesa se elas não tomam cuidado, o corpo delas fica sem defesa nenhuma, e elas morrem, e elas podem morrer elas podem morrer, por exemplo, por uma simples gripe, tá? Por um arranhão, dá uma infecção e morre. Então, na verdade, não se morre de AIDS, morre-se de doenças oportunistas, mas, né, quando as pessoas que são soros positivos começam a ter problema, né, aí eu começo a analisar por que tá tendo problema, não tá tendo coquetel para tratamento, o que tá acontecendo, né, e aí tudo isso aqui visa melhorar, então, a questão da saúde pública, tá? Aqui só um gráfico representando a taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos no Brasil. Está mais uma vez entre os anos aqui de 2000 e 2015. O que vai acontecer? O que eu começo a perceber na taxa de mortalidade infantil? Alguém aí consegue me ajudar a interpretar esse gráfico aqui ou não? Ó, em 2000 aqui, ó, será que esse número aqui, ó, de mortalidade, tá? Por cada 1.000 nascidos vivos, ele é maior ou é menor do que em 2015? O que vocês acham? Liga o microfone, pô. É maior ou menor esse número aqui? Isso aqui, ó, tá dizendo o que para mim, olhando esse gráfico aqui? Só um segundo, eu vou olhar se alguém escreveu no chat aqui que o professor não consegue visualizar quando está apresentando a tela cheia. Não. Assim, ó, esse número ali tá dizendo o seguinte para mim, tá? Ele está dizendo que em 2000 morriam mais ou menos algo em torno aí de umas 29 crianças, tá? De 29 bebês nascidos vivos, tá? Então, antes de 1 ano de idade, eles morriam, tá? E em 2015 esse número decresceu, esse número diminuiu. Tá? Ele está dizendo para mim que em 2015 morria algo em torno de uns 14, tá? Algo em torno de uns 14. Então, por que isso aconteceu? Tá? Que medidas que eu tomei, que medidas que foram tomadas aqui para que diminuísse esse número, né? Então provavelmente foram melhorias no sistema de saúde e tal. O que aconteceu? E aí eu começo a analisar aquilo que foi de positivo, né? E isso é mantido, né? Então tem uma meta aí até 2030, né? Para diminuir bastante esse número de morte, da mortalidade infantil. Lógico, das mortes que são evitáveis, né? Tem coisas que não se evitam, mas de mortes evitáveis, assim, por falta de assistência, por, né, questão dos pais não terem muito acesso, não terem a instrução, né, de levarem as crianças aí no médico e tudo mais, né, fazer o acompanhamento que se tem que fazer, tá? Então, essa fonte aqui ela tá datada de 2013. Logicamente que isso aqui está trabalhando com projeção, né? 2014, 2015, então foram projeções aí, tá? Estatisticamente, se tem como trabalhar esses dados aí e se chegar a esses valores aqui, né? Então, só para ressaltar isso aqui. Ainda sobre os indicadores de saúde, eu vou ter os que medem fatores de risco e morbidade, tá? Então, são aqueles fatores que estão diretamente aí relacionados com o surgimento de doenças, né? Então, de repente, saber como é que está a população, o consumo excessivo de álcool, tabagismo, né? As viroses, né? Então, hoje a gente vive aí essa questão da pandemia associada a um vírus, né?
e que algo extremamente, vamos dizer assim, complicado, né? Que ficou aí nas páginas aí da história, que o pessoal vai estudar isso aí, né? Se a população ainda aqui estiver, né, e nada de diferente acontecer, daqui a 100, 200, 300, 400, 500 anos, o pessoal provavelmente vai estar estudando isso aqui. Então, o aleitamento materno, né, a criança, a amamentação das crianças, por exemplo, nasceram crianças, as crianças que nasceram em 2020, de repente eu vou analisar os dados, quantas mães vão amamentar essas crianças até pelo menos, a OMS diz 2 anos, mas até pelo menos 6 meses, talvez a maioria pare, né, antes de 1 ano, ou pare antes dos 6 meses de idade. De repente, se a criança não tem uma amamentação, tá no peito correto, isso aqui fortalece a criança, isso aqui dá melhor imunidade da criança, tá, para ela ter resistência a doenças e tudo mais. Então, se de repente eu tenho crianças que não estão mamando da maneira que deveriam mamar, eu posso esperar que essas crianças tenham um maior índice de doenças, tá? Então, eu vou planejar a longo prazo, já esperando que essas crianças tenham algumas doenças no futuro aí. Então, já posso pensar sobre a saúde pública do município, do estado, né? A um longo prazo, já com base nesses dados aqui. Então, vou trabalhar esses dados aqui, né? Tudo isso aqui é extremamente importante. Né? Temos ainda a questão dos indicadores dos recursos, e é isso aqui associado ao número, por exemplo, dos profissionais, tem enfermeiros suficientes, tem médicos suficientes, né? Se eu tenho uma cidade, sei lá, 20 mil habitantes, de repente eu tenho um médico, 2 médicos na cidade, isso aí está longe de ser, tá longe de ser o suficiente, né? Então, tudo isso aqui faz toda a diferença, tá? Número de leitos, né, nos hospitais, o pessoal teve que fazer, né, algumas obras aí, precisamos de leitos aí nas UTIs, né, dos hospitais aí, então o pessoal teve que correr atrás, ó, disso aqui para não faltar, né, em alguns países as pessoas morrendo porque não tinha, né, morrendo em casa porque não tinha leitos, né, e talvez até morressem no hospital, mas teriam tratamento também, né, então tudo isso aqui é de extrema importância. E eu saber, né, os índices anteriores, saber como que essa população vai crescer, se de fato vai crescer, se de fato vai diminuir, implica nisso aqui, tá? Já implica na prevenção. A prevenção, ela é extremamente importante, tá? A nossa medicina talvez espere você ficar doente para você ir no médico e comprar o medicamento, né? A indústria farmacêutica é uma indústria interessante, mas trabalhar com a prevenção é importante, né? Lógico que em algum momento o ser humano tem doenças, isso é natural, mas prevenção é legal, tá? O saneamento básico, tem coleta de lixo, de maneira geral, como é que está o tratamento da água, tá? Essa questão do saneamento, ó, lembra isso aqui está diretamente relacionado aí com o aumento de inúmeras doenças, tá? Isso aqui é um direito da população, um direito das pessoas, um direito aí nosso, né? Então, de repente, ó, isso aqui é uma fonte de doenças inimaginável, né? Então, tudo isso aqui faz parte, né? Tá tendo verba aí suficiente para a saúde, sem dinheiro você não faz quase nada, né? Então, como é que tá? O município tem, o estado tem, como é que tá a arrecadação? Tá? Tudo isso aqui são indicadores aí de saúde pública, né? Por fim, vou ter os indicadores aí de cobertura, onde nesse grupo, por exemplo, eu vou ter a questão das vacinas, né, onde se tem aí campanhas de vacinação que servem como fonte de prevenção de doenças, né? Lembrando que a vacina não impede que você pegue um vírus, a vacina faz com que o teu corpo crie uma imunidade contra aquele vírus, crie uma linha de defesa, e quando você tiver contato, vamos dizer, com o vírus, tá? Vamos falar do vírus, por exemplo, agora, quando o pessoal disponibilizar a vacina para a Covid-19, né? Dando certo, as pessoas vão então tomar essa vacina, vai passar algo ali próximo de um mês e espera-se que você tenha uma imunidade, né? E quando você tiver contato com o vírus, o teu corpo vai conseguir eliminar ele, tá? Então ela é preventiva, né? Com relação à cobertura, como é que está o número de consultas da população, né? A maioria da população tem plano de saúde, não tem, o pessoal vai regularmente ao médico, não vai, né? Tudo isso aqui é importante. Remete também, eu tenho profissionais suficientes para atender a demanda da população, né? Porque às vezes o pessoal não vai, aí quando vai no médico está com uma série de problemas, e aí, né? O que acontece? Você não tem o município não está preparado, né, para aquele problema, porque é uma pessoa, é duas, é 100, são 1000 pessoas, né?
e que começam a ter esses problemas, então pode complicar nessa questão aí da qualidade da saúde pública, né? As pessoas que têm plano de saúde, então eles acabam tendo mais, vamos dizer assim, ter um acesso um pouco mais fácil, né? E teoricamente melhor. Então, conhecer isso aqui é extremamente importante para se planejar e para se pensar saúde pública, tá? Dito isso para vocês, então, professor, encerro por aqui a parte teórica, e se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí, pode ficar à vontade.